objetivo aqui, pessoal, é apoiar os escritórios, né, para que vocês consigam estruturar o comercial de vocês de uma forma prática e eficiente. Claro que tudo que a gente vai trazer aqui, vocês vão conseguir, né, se debruçar muito mais em cima desses assuntos. Mas quando a gente, às vezes, não sabe nem por onde começar, a gente tem um norte do que é feito na prática, porque a teoria é lindo, né? Mas o que funciona? O que as startups, empresas fazem? O que os outros escritórios fazem que funciona? Então, como a gente vai passar um guia aqui prático mesmo, vocês vão conseguir depois tirar dúvidas com a gente, pode chamar o gerente de contas. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, falem para a gente também, que seria maravilhoso, a gente prepara. Nosso intuito aqui é fazer com que vocês cresçam cada vez mais, porque a gente acredita muito no poder aqui do nosso ecossistema, tá? Então, me apresentando aqui, eu me chamo Marcela, sou aqui fundadora da Viju, sou advogada de formação, advoguei durante 7 anos, e depois acabei migrando totalmente aqui para o mercado empreendedor. Né, já tenho a Iviju como aqui o meu empreendimento, digamos assim, há 5 anos, então já é uma trajetória bem diferenciada assim, no mercado jurídico e voltada cada vez mais para inovação, né? Principalmente agora nosso grande foco é em IA, então provável que eu acabe, né, mudando os meus trajetos aqui de estudo, de vida muito para inteligência artificial, mas eu tenho essa bagagem jurídica também que eu penso que é bem legal. Quando a gente pensa em criar um produto jurídico, nada melhor do que a gente ser do meio, né? Porque a gente conhece como ninguém as nossas próprias dores, os nossos desafios, o que a gente sonha, onde a gente quer chegar, e poder compartilhar isso com vocês e propiciar isso para o escritório de vocês, para mim, é o meu goal de vida, assim, é o meu grande sonho. E a Bia está aqui junto comigo também, a nossa CRO, nossa chefe de receitas, ela vai se apresentar. Bora lá, Bia. O que você trouxe, Céu, sobre a experiência no jurídico faz muita diferença, né? Então, mesmo a minha carreira tendo sido um pouquinho diferente, eu comecei empreendendo antes mesmo de entrar na faculdade de Direito, mas quando eu entrei na faculdade, tive o convívio, depois um tempo de escritório, inclusive dentro da parte empresarial, né, na ZV7, uma parte da minha carreira, e depois voltando para empreender já com essa visão no mercado jurídico, do jurídico em si faz total diferença. E eu vejo isso muito do que a gente aplica no dia a dia, né? A cabeça de empresário às vezes não consegue compreender algumas coisas que são específicas do nosso mercado e vice-versa. Às vezes a gente, na faculdade, né, como a gente não aprende a empreender, a gente às vezes vai lidar com um negócio jurídico, com um escritório, com muito mais dificuldade, né? Então, juntar as duas coisas nos permite trazer soluções cada vez mais eficazes, né? Aqui para Viju, isso é muito bom. Perfeito. E aqui, pessoal, tem o nosso LinkedIn. Fique à vontade para fazerem conexões, a gente gosta muito, a gente entende que uma coisa diferente que existe no mercado empreendedor, que a gente vê mais até do que no direito tradicional, é esse lado cooperativo. Acho que o direito tem que melhorar muito nesse aspecto de cooperar, de integrar, de compartilhar, né? Eu acho que o mercado já tem mudado e eu acredito que vai mudar ainda mais, e a gente já vive isso na veia. Então, caso queiram compartilhar com a gente, se conectar, tirar dúvidas, se realmente quiser networking, que é muito importante, né? Networking muda a carreira, né, de todos. Fiquem à vontade, é só escanear o QR Code, tá? Depois, qualquer coisa também, vocês podem pedir o LinkedIn, e se vocês precisarem por Marcela Carvalho lá e Viju, você me encontra, e Viju também, Ana Beatriz, vocês encontram a Bio lá também muito facilmente, tá? Então, bora lá. Eu vou começar aqui a apresentação com algumas perguntinhas de provocação. Acabou que eu não estou vendo o chat aqui, mas pelo menos faça essa pergunta para vocês, né? Qual a média mensal de fechamento de novos contratos no seu escritório? Porque quando a gente está falando de prospecção, vocês vão perceber que tudo que eu vou passar aqui para vocês é muito prático, porque vendas é nada mais, nada menos do que seguir processos. E quando a gente segue processos, a gente tem como metrificar o sucesso desse processo etapa por etapa, até a etapa final em que a gente tem a conversão ali daquele cliente, né? Que a gente tem a assinatura de um novo contrato para o escritório. E a gente vai conseguir, dado que a gente teve que fazer X esforços para assinar um contrato, quantos esforços a mais eu tenho que fazer para fechar 5, para fechar 10, para fechar 30, 50 por mês, 100 por mês? Então, essa pergunta é mesmo para provocar, porque se hoje vocês não têm um padrão de fechamento de contratos no escritório, se não existe uma métrica, uma média, né, que vocês conseguem identificar, e tudo bem que se oscile, né, mas se você tem, por exemplo, esse mês aqui oscilou, e você entender por que aquele mês oscilou, você tenta replicar aquilo. Se for oscilou para baixo, você tenta eliminar. Mas se você não consegue olhar padrão e os pontos de oscilação eventuais que ocorram, é porque você não tem um processo comercial estruturado no seu escritório. Então, esse já é um primeiro indicativo. Beleza? Então, quando você pensa isso, se você não tem uma resposta na ponta da língua, é porque você não tem um comercial estruturado. E, além disso, uma outra pergunta que eu quero fazer muito para provocá-los aqui,
é sobre a indicação. A indicação ainda é a principal forma de prospecção do seu escritório. E por que eu digo isso? Como eu trouxe para vocês, já tem 3 anos que eu não advogo mais, e eu advoguei durante 7 anos. Então, eu estou falando que a minha carreira na advocacia começou há 10 anos, né? E há 10 anos, era muito comum que a principal forma de prospecção, de chegar um novo cliente no escritório, era por indicação. Então, a gente atuava, a pessoa tinha um problema, conhecia um amigo que tinha um advogado, aquela pessoa nos indicava. Tá? E essa realidade ainda é uma realidade que é contemplada por muitos escritórios. Essa pesquisa aqui é uma pesquisa feita pela AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. Eles entrevistaram 1.500 escritórios de advocacia, né, pessoas que advogam de um modo geral, e perguntaram qual que é a principal forma de chegada de novos clientes no escritório, e a resposta foi indicação. Isso aqui é muito significativo, porque a gente fala, né, que a gente está no mercado digital, mas a gente está falando, essa pesquisa ela tem mais ou menos 2 anos, de quase 80% do faturamento de um escritório depender de indicações. Isso é um problema? Depende. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente começa a se questionar se o seu escritório depender só de indicações, se ele vai ser, né, vai ser um escritório de sucesso com o passar do tempo. Né? Tem muitos escritórios que já tem um nível ali de causas, de robustez muito grande, que realmente ele consegue se manter ao longo do tempo e as indicações fazem parte do processo de uma forma muito bem estruturada. O ponto é você entender se hoje você está seguro com o seu escritório ser moldado somente nesse modelo de prospecção, tá? E por que é importante a gente repensar isso? Porque né, o código de ética, os provimentos da OAB já permitem que o advogado utilize de ferramentas no mundo digital para poder trazer novos clientes para o escritório. Claro que tem várias diretrizes, porque a gente não pode mercantilizar a profissão, né, a profissão da advocacia, em que pese o escritório, eu entendo sim, que ele tem que ser gerido como uma empresa. Você não vai fazer um bom financeiro, uma boa gestão de pessoas com o artigo X do Código Civil, com a jurisprudência dominante do STJ. Você vai fazer gestão de pessoas com conhecimento sobre gestão de pessoas. Você vai fazer uma gestão de processos com uma gestão eficiente do escritório, financeiro, né? Você vai estruturar o setor em que vai divulgar o seu escritório também de uma forma profissional. Agora, como você lida nisso com o cliente, a gente tem que ter cuidado para a gente não vulgarizar a profissão, não mercantilizar. Então, as 2 coisas não se confundem. Ter um escritório profissional, com gestão, com métricas, com processos bem definidos, não significa precarizar a advocacia, pelo contrário, significa que você vai ter muito sucesso, o mercado está sedento por advogados que crescem, que atendem com qualidade, que tem, né, o escritório muito bem estruturado, isso só valoriza a nossa profissão. Né, a forma como a gente divulga os nossos conteúdos e atrai os clientes é que a gente tem, né, precisa ter um pouco mais de cuidado, mas nada que impeça essa performance, tá? E por que quando a gente olha que até a OAB, né, tá inovando e tudo, por que ela está fazendo isso? Por que a gente não ficou parado aqui? E uma palavrinha seria, né, é um fenômeno, assim, é meio que, né, não é um estudo tão abrangente, mas é uma palavra que as pessoas têm usado para definir o que hoje a gente fala de uberização. Né, dos nossos potenciais clientes, uberização da gente mesmo. Né? E o que seria isso? Hoje, a gente quer, assim como quando o Uber entrou aqui no nosso mercado, a gente quer serviços personalizados, entregues o mais rápido possível, com o menor custo possível. Né? Eu tinha na época de uma pós-graduação que eu fiz, eu lembro um caso de um professor que ele contou o seguinte, que um colega norte-americano dele veio aqui para o Brasil, estava residindo aqui já tinha um tempo, precisou contratar um escritório de advocacia, esse professor levou ele num baita escritório, um dos escritórios mais renomados do país. Quando ele chegou lá, o escritório chiquérrimo, todo de mármore, todo chique, né, assim, impecável, de altíssimo nível. E aí o colega dele falou assim, você tem certeza que é esse escritório que você vai me indicar? E ele falou, claro, esse escritório aqui é muito famoso, muito renomado. Ele falou, porque eu estou pagando por isso tudo aqui. Né? Então, você percebe que hoje o cliente, muitas vezes, ele não está importando com a mesa de mármore do escritório. Ele está importando que o seu serviço chegue até ele, atendendo a dor dele, né, de uma forma... Tá muito ruim, gente. Opa, tá saindo um áudio aqui? Alguém levantou a mão? Não, era o microfone que abriu aqui, desliguei. Ah, tá, tranquilo. Então, essa pessoa, o que ela quer mesmo é alguém que seja capaz de resolver a dor dela na velocidade que ela espera. O ponto é isso, é a velocidade em que ela espera, né? Porque a velocidade da indicação, de receber o cartãozinho de porta a porta,
não adequa mais, né? Quando você vai pedir um Uber ali, ele está 12 minutos da sua casa, porque ele está terminando uma outra viagem, você já acha que é um tempo demais. Você precisa testar uma outra plataforma para, quem sabe, ele te ofereça um tempo menor. E essa é a expectativa dos consumidores, dos clientes, né, de hoje. E o que é o ponto aqui que a gente tem que pensar? O seu cliente na advocacia, ele está conectado nesse mundo, assim como você. Se você vai se hospedar num hotel, se você vai contratar um dentista, você tem uma exigência de padrão de qualidade, de atendimento, né, desde o comercial até o time que faz o atendimento mesmo, que lida com a ação dele, que o cliente espera de qualquer serviço que seja prestado para ele. Então, muitas das vezes eu vejo o advogado, assim, ele é exigente com os serviços que ele contrata, mas quando ele é contratado, ele não tem processo nenhum. Ele larga o cliente, joga na morosidade da justiça a frustração das expectativas dele, sendo que ele mesmo que está ali, né, para poder atender essas expectativas, ele larga para lá, porque ele acha, a justiça é lenta mesmo, isso aqui vai demorar mesmo, isso aqui não tem muito padrão mesmo, e ele larga o cliente. Só que esse cliente, ele tem contato constantemente com produtos, serviços que cada vez mais sobe o nível de qualidade, porque hoje a gente vive o que a gente chama de era da experiência, tá? Tem um gráfico aqui, vou passar por ele, né, bem en passant, assim, mas para vocês entenderem o ponto em que a gente está atualmente. Antigamente, a gente focava na produção, né? Então, a empresa, o serviço, o que fosse, né? A indústria que produzisse mais, tinha menor preço, né? Então, ela conseguia ser mais competitiva. Depois, não importa que você tenha a melhor produção, porque todo mundo começou a copiar as técnicas de produção, Taylorismo, Fordismo. Se você aplicava isso e funcionava, se era mais produtivo, eu vou replicar no meu modelo de negócio. Se os nossos produtos, então, eles têm o mesmo margem ali, o mesmo custo, vencia quem tinha o melhor produto. Depois, já não era mais quem tinha o melhor produto, é quem tem o melhor marketing, é quem tem a melhor venda. Se eu te pergunto aqui, qual que é o melhor hambúrguer que você já comeu na vida, é bem provável que você pense em N hambúrgueres. Mas se eu falo qual que é o mais famoso, eu te garanto que é provável que você cite McDonald's, né? Porque o McDonald's nem de longe é o melhor sanduíche que você já comeu na sua vida, mas ele é o mais vendido porque eles focam em marketing, né? Então isso impacta nas vendas. Só que depois, o mercado como um todo entendeu que só focar em marketing, venda, produto, produção, não criava tanto valor assim para aquele potencial cliente. E eles começaram, então, a focar no cliente. O que o meu cliente quer? Né? Só que isso foi chegando a um nível muito profundo de que, ao invés de eu olhar para o que ele quer de fora, eu calço os sapatos dele, eu entendo a dor dele. Então, eu passo a olhar do mesmo ponto de vista dele. Então, meu foco sai de no cliente para do cliente. E é por isso que a gente fala hoje que a gente vive a era da experiência. As pessoas, elas querem cada vez mais experienciar. A vida delas é movida por experiência, né, o que retém a atenção delas. É aquilo que é capaz de captar, né, de gerar valor, de gerar entusiasmo. É isso que as pessoas querem. Elas não querem, basicamente, comprar um produto por si só. Tá? E ainda tem um outro fator. Então, a gente está falando né, do fenômeno da uberização, que a gente vive hoje a era da experiência, e mais, pela primeira vez na vida, a gente tem 5 gerações aqui trabalhando em conjunto e vivendo em conjunto. Se fala muito ali da tal da geração Z, né, a tão polêmica geração Z, que eles trabalham de uma forma muito diferente, eles lidam com expectativas muito diferentes. O ponto é que essa geração Z, se a gente pegar quem nasceu em 95 aqui, essa pessoa tem 30 anos. Essa pessoa é o seu cliente. Se não é seu cliente agora, ela vai ser daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5. Então, os seus potenciais clientes prováveis, eles vão estar girando dentro das novas gerações. E mais, os próximos juízes, os próximos desembargadores também serão geração Z. Esse cara aqui, ele vai procurar o seu escritório através de uma indicação, através de um cartãozinho, ou ele vai no Google pesquisar a dúvida dele, ou ele vai no chat GPT, né? Ou ele vai pesquisar no Instagram e ver aquele escritório que posta constantemente sobre um assunto que ele precisa resolver e vai mandar um direct para essa pessoa. Eu te garanto que a chance dele pesquisar no Google e te mandar um direct é muito maior do que ele esperar alguém, do que ele, mesmo tendo o telefone, mesmo ele tendo o endereço do escritório, ele bater na porta aí do seu escritório. Né? Então, esse é um aspecto muito importante. Então, quando a gente olha para isso, não tem como a gente imaginar que os escritórios não vão estar no dígito, né? Não vão ampliar os canais ali de prospecção para além da indicação,
né? E, para tanto, a gente precisa, então, ter uma jornada de contratação que dê vazão, porque o digital é muito volumoso, né? Quantas pessoas hoje passam na porta do seu escritório? Quantas pessoas podem acessar o seu Instagram? Né? Se você fizer um impulsionamento lá no Instagram para atrair novos seguidores, talvez você adquira 1.000 novos seguidores em um dia, em um mês, né? Será que passariam em um dia 1.000 pessoas na porta do seu escritório? Então, entender essa jornada aqui, que é muito importante, né? Célia, e aí pegando o gancho para explicar um pouco mais sobre esses funis, nessa jornada, a gente tem até o que a gente chama de funil ampulheta, né? Quando a gente vai estudar, entender ali sobre jornada de compra e até jornada do próprio cliente também. Que é o quê? Antes, há muito tempo já se fala na área comercial sobre jornada de compra, em que a gente tem aquele funil que você vai funilando a quantidade de clientes, você começa a conversar, até quem começa a avaliar e decidir contratar, e contrata e vira aquele funil único ali, né, tradicional. Só que hoje a gente tem um formato em que a parte do funil e da jornada dele, ele tem que vir e aumentar. A gente tem que, a partir daquele cliente, expandir a possibilidade de receita que ele possa trazer para o negócio. Então, onde a gente vê que seria um dos canais de aquisição de cliente, de indicação, apesar de hoje no mercado jurídico ser o principal, é por via de indicação, ele é só um deles, e cada vez mais vai ser menos, porque as pessoas estão cada vez mais empoderadas da informação mesmo no meio digital. Então, a gente vê que a indicação ela tem que ser uma estratégia de receita a partir da base que você já tem de clientes, para você trazer mais clientes a partir da própria base que você já tem, e não o seu foco ali de topo, né, de consciência ali dos clientes, não o seu topo ali como único, ou um dos únicos, né, canais de aquisição de cliente. E aí, até aproveitando, Célia, que tem tanto uma aula aqui na nossa comunidade de clientes, para quem já é cliente de Vijure, a gente tem o nosso desafio do ano passado, uma aula só falando de jornada do cliente, onde a gente explica cada uma dessas etapas, tá? Então, cada um do que a gente coloca de ação em cada uma dessas etapas para a gente conseguir fazer da nossa própria base de clientes um potencial de mais receita. E aí, focando bastante aqui nessa parte comercial, então, são os clientes que ainda estão chegando, é muito importante para quê? A gente tem uma relação de longo prazo com eles, para que eles, de fato, tenham resultado, gostem da nossa forma de trabalhar e nos indiquem lá no futuro. É muito importante a gente ter clientes ideais entrando aqui para a nossa base de clientes, né? E aí que vem o ponto que a gente se questiona, tá, mas quem que eu devo atrair, então? Quem que eu devo começar a colocar lá no meu topo do funil, né, a conscientizar? Quem que eu devo começar a trazer aqui para avaliar se vai contratar ou não? Para eu ter uma taxa de conversão bacana, para eu ter uma relação de longo prazo bacana, que vão ser pessoas que vão ver valor no meu trabalho e que vão me indicar. Até mesmo porque, gente, não existe certo ou errado, né? Cada escritório vai ter um perfil. Isso não tem problema nenhum. Só que tem perfis de pessoas que, em determinado perfil de trabalho, vai ver muito mais valor. E tem pessoas que não. E isso é de cada um. A gente vai até falar um pouquinho mais ali na perfil comportamental. Você quer falar? Só fazendo um comentário. Perfeito. Muitos escritórios que, nesse momento, eles são generalistas. Isso não é um problema, tá? Muitas vezes é mais fácil começar assim, depois você vai nichando em áreas que você sente mais seguro. Só que quando a gente pensa no digital, você tem que produzir conteúdos, né? Quando a gente olha para o funil aqui, que sejam capazes de atrair essas pessoas para o funil, porque elas têm que ter consciência de que elas têm um problema. E aí, com as suas postagens, as lives que você vai fazer, artigos no blog, você vai trazer para ela elementos desse problema, porque ela vai começar a avaliar que você pode efetivamente ajudá-la, até que ela decida fechar um contrato com o escritório, certo? Só que é muito difícil você ser especialista e produzir conteúdos atrativos de diversas áreas. É muito mais fácil quando você é nichado, ou você atua em várias áreas, mas nesse momento você vai para o digital, por exemplo, para o previdenciário, para um tipo de benefício específico, né? Ou trabalhista para empresa, ou trabalhista para o empregado. Por quê? Quando você começar a produzir muito conteúdo focado naquela dor, as pessoas vão repetidas vezes te ver falando sobre aquilo. Então, você começa a tornar uma autoridade. Se ora você está falando de trabalhista, previdenciário, família, a pessoa ela não vai entender se você é capaz de ajudar, ela vai ficar muito dispersa. Então, é por isso que nesse primeiro momento, se você pensar numa estratégia do digital, ainda que você seja multitasks ali, full service,
é o ideal, que é pensar no perfil de cliente ideal. É o que a Bia trouxe, né? Quem que é o perfil hoje que eu mais entrego valor no escritório e que se eu conseguir começar a atrair cada vez mais desse perfil, eu vou sentir que o meu trabalho está sendo valorizado, que o que eu entrego tem realmente muito valor no mercado, eu tenho um nível de efetividade, de ganho de causa muito legal e interessante. Então, você precisa começar a analisar quais são esses perfis e dentro desses perfis você vai afunilando até o tipo de nicho, até chegar no super nicho, que você consiga focar no digital e também atrair cada vez mais para dentro do escritório. Exato, isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Vocês vão ver que nem a Cel trouxe, né? Muitas das vezes o escritório ele começa generalista, até mesmo para ele ver o que na forma de trabalhar dele que vai começar a dar mais resultado para o escritório, financeiro e operacional também, né? Então, quando a gente começa na advocacia, é normal que a gente não comece já super nichado, até mesmo porque a gente vai testar e validar as formas que vão funcionar melhor. E aí é muito, muito importante ter essa clareza, né, do que é o perfil de cliente ideal, porque não só cada vez mais vocês vão se posicionando, e a gente tem até uma aula sobre isso também aqui na comunidade, sobre posicionamento. Não só vocês vão se posicionando de forma mais estratégica também, mas até mesmo construindo o funil de compra de vocês, construindo a jornada, né, do lead até que ele se torne um cliente de vocês, pensando naquele perfil, porque é onde a gente vai ter uma conversão maior, sendo que a gente está trabalhando num perfil específico, e uma relação de longo prazo melhor também. E aí eu até coloquei aqui para vocês entenderem a diferença, que principalmente com o boom do marketing jurídico, a gente vê o tempo todo sendo bombardeado, falando que você tem que saber sua persona, que você tem que definir sua persona, mas qual que é a diferença, então, de fato, né, de persona, público-alvo, perfil de cliente ideal, tudo a mesma coisa? Mais ou menos. Então, a gente tem pequenas diferenças na forma de apresentar uma informação. Público-alvo, digamos assim, eu vou pegar um recorte das pessoas. Então, meu público-alvo ele pode ser muito mais abrangente. Eu posso, por exemplo, atuar na área de direito de família para mulheres. Mas aí a minha persona, por exemplo, seria uma mulher de 40 anos que está se divorciando e tem filhos e tem bens que são avaliados a partir de 2 milhões de reais, por exemplo. E o que seria o meu perfil de cliente ideal, então? Não seria essa personificação e nem essa abrangência toda do público-alvo. O meu perfil de cliente ideal, que eu vou sempre me posicionar buscando atrair essas pessoas e construir o meu funil de compra pensando, vai ser o quê? Mulheres, sempre vou, por exemplo, me comunicar no feminino e construir o meu funil de comercial aqui pensando nisso também. Vou colocar aqui, a minha linguagem também vai ser um pouco mais sofisticada, já que eu quero, por exemplo, pegar um perfil de mulheres que têm uma condição financeira melhor. Então, eu vou me posicionar dessa forma em todo o meu funil, até a forma que eu apresento a minha proposta também, e todos os meus canais de aquisição de clientes também, o meu marketing, meu tráfego, todo vai ser pensado nessa forma. E, para ajudar vocês, inclusive, a trazer mais clareza e vocês entenderem também, né, fazer esse exercício de entender o que mais tem dado certo de perfil aí no escritório, tem um exercício que a gente chama de mapa da empatia. Inclusive, tem uma aula também na comunidade só sobre mapa da empatia. Eu até coloquei no próximo slide aqui um exemplo de como que funciona esse mapa da empatia. A gente tem um modelo também que a gente pode... Já tem na comunidade, mas a gente vai encaminhar para todo mundo que se cadastrou aqui no formulário também para ver o workshop, e vocês que são clientes já têm acesso. Mas esse mapa da empatia, ele traz muita clareza para o perfil de cliente ideal para vocês, porque se vocês perceberem que aquele cliente ideal de vocês, que mais dá lucro para o escritório, que mais vocês conseguem atender bem, que mais vocês fecham um contrato, tem uma taxa de conversão mais bacana, se vocês perceberem que vocês têm clientes na base que são diferentes daquele perfil ideal, quando você tem clareza desse perfil, fica muito mais fácil, por exemplo, ao longo do tempo, né, que não é do dia para a noite que a gente sai demitindo cliente, pelo amor de Deus, não é isso. A gente tem boletos para pagar. Mas fica muito mais fácil, por exemplo, até para vocês terem a clareza para o negócio de vocês, de valores, etc., aqueles clientes que no longo prazo talvez não façam sentido, de fato, continuar a relação com o escritório, para que venham e tenham espaço para cada vez mais aqueles que façam sentido para o escritório, aqueles que realmente vão dar mais retorno e que vão ter uma relação mais profícua com vocês. E aí, falando ainda dessa questão de perfil, um outro exercício que eu gosto muito de fazer, isso não só com colaboradores, mas também esse exercício para os clientes, para quem ainda não se tornou cliente, que é um lead, que são o mapeamento de perfis comportamentais.
Tem duas formas muito famosas de mapear esses perfis comportamentais. Essa aqui que eu trouxe, que é mapear entre o quadrante de executor, comunicador, analista e planejador. E tem aquele quadrante DISC, que é a mesma coisa, só que com outros nomes. E por que é bacana isso aqui? Às vezes, com a forma que hoje está o processo comercial de vocês, mais para frente a gente vai mostrar aqui algumas sugestões também, mostrar o nosso, às vezes a forma que é o processo comercial de vocês hoje, vocês não conseguiriam, por exemplo, aumentar muito o volume de leads que vocês estão gerando, porque vocês não teriam ali braço suficiente para dar um bom atendimento para todos. Mas é aí que entra o pulo do gato. Aí a gente começa a ajustar na taxa de conversão. Então, se eu não consigo aumentar minha quantidade, eu preciso aumentar minha qualidade de conversão. Então, eu vou pegar esse lead e eu vou entender o máximo possível sobre ele, para eu conseguir personalizar o máximo possível uma proposta, para eu conseguir ter uma taxa de conversão melhor ainda. E aí, isso serve também para quando a gente vai nos trabalhar como vendedor, porque quando a gente entende o nosso perfil comportamental, a gente se policia muito também na forma que a gente está vendendo ali o nosso serviço para o outro, para a gente não chocar com a forma que ele compra. Porque a forma que eu vendo vai ser uma forma, porque eu tenho um perfil comportamental como pessoa. A forma que o meu cliente compra, mesmo que ele seja meu cliente ideal, eu posso ter um cliente ideal de cada um desses tipos de perfis comportamentais aqui, porque a gente está falando de pessoas, né? Só que eu vou apresentar para ele de forma diferente, porque a forma que ele compra vai ser diferente, tá? Então, isso é bem bacana também. É um assunto que vale muito a pena aprofundar. Só para trazer uma materialização para vocês, só um exemplo. Pessoas executoras são pessoas muito diretas. Elas querem retorno sobre o investimento dela, elas querem saber em quanto tempo aquilo se resolve, elas querem saber as métricas, as chances de sucesso do escritório naquela causa, a expertise, ele quer ser direto ao ponto. Ele não quer um monte de opção, ele não quer um monte de feedback, ele não quer um monte de gente falando sobre, dando feedback sobre a qualidade do escritório. O que ele quer é: beleza, eu tenho essa causa aqui no escritório. O escritório já tem expertise nisso? Temos. Ah, a gente lida com isso há X anos. Beleza, quantas causas, em regra, já entraram nesses X anos? X causas, legal. Qual que é a taxa de sucesso de êxito, geralmente, que vocês têm? Tanto, beleza, o executor é assim. Já um comunicador, ele é muito mais voltado para criar relação. Então, muitas vezes, ele não está pensando em métrica, ele não está querendo saber indicadores, mas às vezes ele quer saber feedback de outros clientes que já foram atendidos pelo escritório. Ele vai lá no Google Meu Negócio, vê a avaliação das pessoas. A forma com que essa pessoa ela fecha um contrato, ela é induzida, digamos assim, mentalmente de forma diferente. O cérebro dela funciona de forma diferente. E isso é muito legal quando você chega nesse nível de profundidade, é o que a Bia falou. Às vezes, com os mesmos leads, você consegue ter conversões maiores, porque na hora de você fazer a sua reunião comercial, você vai identificar se um cliente você vai direcionar para o Google Meu Negócio, ou você vai direcionar para um gráfico que você vai trazer indicadores específicos do escritório e mostrar para ele a sua experiência e trazer segurança para ele em tal sentido. Isso vai fazer com que você atinja de forma mais asserteira, né, o que aquela pessoa espera. Isso daqui muda tudo, tá, gente? Muda a regra do jogo ali. Celso, mais um comentário sobre isso do perfil, você falando sobre a apresentação, até trazendo uma dica para quem já é cliente e para quem ainda não é, para até aproveitar esse ponto ao se tornar. Tem muitos dos nossos clientes que fazem isso e talvez eles nem saibam por que isso dá tanto resultado. Então, por exemplo, você falou do perfil comunicador, ou seja, aquele perfil que valoriza muito mais o relacionamento, muito mais a comunicação, muito mais os pontos de contato que ele vai ter com o escritório. Então, muitas das vezes pode ser um ponto crucial na tomada de decisão dele de contratar aquele escritório ou não, se o escritório já apresenta para ele, por exemplo, como que vão ser os pontos de contato com ele após aquela contratação, como que o escritório costuma comunicar, inclusive, né, se ele tem alguma ferramenta de apoio nessa comunicação, como aí, isso pode ser crucial para esses tipo, perfis, né, de clientes que são mais relacionais, mais comunicadores. Perfeito. E aí, beleza, então. Então, a gente está falando o seguinte, pensando no funil, a gente, então, vai focar no digital, porque a gente vai atrair o nosso perfil de cliente ideal, e aí eu quero, tá no topo do funil, eu quero atrair essa pessoa então, mas eu vou atrair com que tipo de conteúdo, né? Então, quando a gente vai pensar que a pessoa, ela vai começar a ver seu Instagram, o LinkedIn, o TikTok, pode ser, né? Se você está falando de uma geração Z, por exemplo, pode ser que seu cliente seja no TikTok, ou dependendo de uma faixa etária mais elevada, no Facebook. Ah, eu sou um advogado previdenciarista que só lida com aposentadoria. Seu cliente provável vai estar no Facebook. Ah, eu sou um advogado que lida com startups, mercado de games, coisas mais inovadoras, provável que seu cliente seja no TikTok.
Então, você precisa entender os canais, né, os locais em que você pode pulverizar o seu conteúdo e o tipo de conteúdo para cada etapa em que o seu potencial cliente vai se relacionando com você. Quando a gente está falando que ele está tomando consciência ali da dor dele e de que você existe, a gente chama que são conteúdos de topo de funil. Né? Vou dar um exemplo aqui da Ivy. A gente faz muito marketing com a seguinte perguntinha: ô doutor, e o meu processo? Então, quando a pessoa passa lá no Instagram, ela vê o patrocinado, ela vê o doutor e meu processo, é um conteúdo mais raso, mas que ela se identifica na hora. Então, conteúdo de topo de funil, a pessoa está sabendo que você existe. Então, você não vai entrar muito em conteúdos. Então, é um storytelling, é uma coisa mais rápida, é mais fácil de consumir, que ele fala, opa, isso aqui me interessa. Então, ele vai começar a tomar consciência de que, às vezes, ele tem um direito que ele não sabia, né? Então, o que a gente pode trazer aqui? Conteúdos educativos, trazendo mais dúvidas gerais, contando cases ali legais, tá? E aí, sim, quando a gente está falando que é avaliando e está decidindo, essa pessoa ela já te conhece, ela já consome o seu conteúdo, mas agora ela precisa ter mais elementos para entender, por exemplo, se faz sentido ela contratar um advogado. E aí aqui você vai enriquecer esse conjunto de informações, você vai funilando. Quanto mais você afunila, mais você vai trazendo elementos para que essa pessoa ela consiga ponderar por uma contratação. Né? Então, você pode fazer lives toda semana, por exemplo, para tirar dúvidas. Você pode trazer lives contando situações importantes que você já lidou no mercado jurídico, claro, sem divulgar cliente, nada nesse sentido. Né? Você pode escrever artigos que quando a pessoa vai cair lá no Google, me divorciei, e agora, o que faço? E aí você vai estar bem ranqueado no Google, e aí você vai conseguir trazer elementos para essa pessoa que ajudem ela nessa tomada de decisão, até conteúdos de fundo de funil. A gente tem que ter cuidado aqui no fundo de funil, porque diferente de um segmento profissional tradicional, aqui no fundo de funil, é a hora que a gente mostra cases de sucesso, a gente mostra métricas, a gente faz propostas ali, às vezes mais agressivas para a pessoa fechar um contrato, mas isso a gente tem que ter cuidado na advocacia. Então, o interessante é quando o cliente chegar no fundo de funil, você já seja uma autoridade para ele. E é por isso que, quando ele chegar, ele tem que sentir segurança de que você é a pessoa que vai ajudar a resolver aquilo. Tá? É por isso que, se você falar de vários assuntos, é muito difícil que você consiga ter vários funis. Um funil para cliente do previdenciário, um para o trabalhista, um para o de família. É muito difícil porque a gente não tem tempo e tanto braço assim. Então, o ideal é você focar em um tipo de conteúdo para que você consiga testar essa estratégia de validação num nicho específico e, de repente, até em um super nicho, né? Então, por exemplo, um nicho específico, uma área específica seria previdenciário, um super nicho seria que você atua só com LOAs, por exemplo. Né? Então, seria um super nicho ali e falar só disso. Ou direito da saúde, mas você, de direito da saúde, você fala só sobre remédio de diabético, aparelhinho de diabético que você consegue para os clientes através do Poder Judiciário, aquela pessoa que não tem condição. Então, quanto mais nichado, mais fácil é você se tornar uma autoridade e afunilar esse funil para que, quando a pessoa ela comece a avaliar, ela decida por contratar o seu escritório. Tá? E aí, o que é importante, então? Beleza, definimos o nosso perfil de cliente ideal, quais são os nichos, quais são os super nichos que a gente vai atuar, qual é o perfil que se enquadra nesse nicho e super nicho. Eu vou começar a produzir conteúdo para essa pessoa, ela vai começar a cair no meu funil. Será que todo mundo que cai no meu funil é qualificado? Isso aqui é muito importante, porque a gente precisa, antes de começar a fazer uma reunião com essa pessoa, gastar o tempo do comercial, a gente precisa qualificar essa pessoa, tá? E aí, fazendo perguntinhas mesmo que façam sentido para aquilo que vocês querem atuar. Vocês vão atuar só direito à saúde, específico para quem precisa, quem tem diabetes e precisa de um aparelho X, se cair no seu funil uma pessoa que quer ajuizar uma ação trabalhista, ela pode ter uma dor, ela pode iminente ali, mas ela não seria um cliente para o seu escritório, se você atua só em direito da saúde para diabéticos. No caso da IVA, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente atua simplificando a comunicação aí do que ocorre dentro dos processos judiciais, né? A gente quer simplificar o juridiquês, a gente quer tirar o juridiquês da vida do seu cliente. Para que a IVA atue hoje, a gente precisa que exista um processo, certo? Então, por mais que no meu funil possa cair, por exemplo, um advogado, maravilhoso, tem 10 mil processos no escritório, e ele, assim, um escritório legal, que ele é focado, antenado em tecnologia, tá doido para contratar a IVE, ele tem um baita gargalo de comunicação, porque como ele tem 10 mil clientes, como ele tem 10 mil clientes no escritório, ele precisa atender esses clientes, ele não dá conta mais, ele está tendo muita rotatividade no time, e ele quer contratar a IVE, só que ele só atua com contrato.
eu não consigo informar o que acontece no contrato, eu preciso que seja um processo judicial para os robôs irem lá na justiça, capturarem a novidade, a nossa IA traduzir e mandar para o cliente. Então, se ele é advogado, tem dor de comunicação, mas não tem processo, ele não seria um cliente qualificado para ele. Então, o ideal é que vocês vão avançando dentro do comercial somente aqueles clientes que são qualificados, que minimamente têm alguns requisitos que, beleza, esse cara aqui eu consigo ajudar. No caso da IVE, por exemplo, tem que ser advogado que lida com contencioso, ou seja, que tem processo, e que, a depender da estrutura do escritório dele, aquilo represente uma dor. Então, um exemplo, se ele é um advogado autônomo e ele tem 100 processos, eu te garanto que ele tem um desafio de comunicação com o cliente. Ah, mas o escritório dele não tem 10 mil processos, mas o volume que ele tem que lidar, junto com tudo que ele tem que gerir, já é suficiente para ele ter um desafio de comunicação e para eu conseguir ajudá-lo, né? Da mesma forma, se o escritório tem 10 mil processos, é bem provável que ele tenha gargalos nessa comunicação. Provável que ele já tenha até equipe para fazer esse atendimento, mas essa equipe muitas vezes tem uma rotatividade muito alta, não tem padrão de atendimento, custa muito. E aí, o que eu vou entregar de valor para esses dois clientes é diferente, porque quando eu qualifico, eu também consigo entender a potencial dor que eles, né, têm. Né? E por quê? Ele está sobrecarregado porque é provável que é ele mesmo quem responda os clientes. O outro, às vezes o sócio não responde o cliente, mas ele tem problema de gestão de pessoas dentro do escritório, gestão da comunicação. Então, aqui, eu tenho que entregar para ele como valor essa gestão da comunicação, retorno sobre o investimento dele, é isso que ele espera. E aqui, ele espera paz, ele espera desafogar, ele não quer ter o próprio WhatsApp dele envolvido o tempo inteiro para informar toda e qualquer informação do processo, da mais simples, assim, desde um simples concurso para despacho que não teve novidade, né? Então, eu preciso qualificar esse cliente para eu entender efetivamente, de forma genuína, como eu consigo apoiá-lo, tá? E o mais importante, beleza, então eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a me tornar uma autoridade, LinkedIn, site, Instagram, só falo da mesma coisa, eu comecei a fazer os impulsionamentos dentro do que a ordem permite, começou a cair muita gente, eu mapeei quais são as perguntinhas que eu preciso fazer para entender se eu consigo atender essa pessoa e agora. Essas pessoas entraram, como é que eu vou lidar com elas? O que é um procedimento comercial? O cara caiu, o que eu faço? Tá? Perfeito. Primeiro, a gente tem que pensar que a gente precisa converter essa pessoa. Só que para a gente converter essa pessoa e ela realmente fechar um contrato com o seu escritório, você conseguir, né, ter uma previsibilidade todo mês de quantos contratos você vai gerar, você precisa organizar essas oportunidades, esses potenciais clientes, dentro de procedimentos, tá? Comercial desorganizado, que não é procedimentalizado, é comercial que é inexistente. E aqui eu vou compartilhar a tela com vocês de como a Evijur faz hoje na prática, tá? Eu criei um card aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu criei um card fictício, vou mostrar aqui para vocês, mas primeiro eu quero mostrar que a gente divide o nosso comercial dentro de duas grandes fases. Uma que é o fluxo de cadência e a outra que a gente chama do pipeline. Eu criei esse card fictício que eu vou mostrar alguns aspectos para vocês. Por que a gente tem um fluxo de cadência e um fluxo depois quando a gente está em contato com as pessoas? Vou explicar para vocês o motivo disso. Quando a gente fala de vendas, o lead caiu ali, clicou no seu anúncio, caiu no seu site, clicou para falar com você, caiu no WhatsApp do escritório, você precisa começar a organizar essa pessoa. Por quê? Hoje vão cair, vamos imaginar, 30 pessoas. Essas 30 pessoas, algumas vão te atender, algumas vão responder, outras não. Mas, poxa, esses que não atenderam hoje, não responderam, você não conseguiu avançar ali para apresentar, né, como o escritório atua, como vocês podem ajudá-lo, pode ser que ele, naquele momento, ele não poderia atender mesmo, mas se amanhã você ligar para ele, ele vai te atender. Isso também gera custos. Por quê? Se caíram 30 potenciais clientes, você conseguiu falar com 10 e os outros 20 não, você vai jogar fora? Aquele cara custa cada vez que ele clica no seu anúncio, né, que é o CPL. Então, você precisa ter uma cadência que é tentativas de falar com esse cliente até que ele fale. Uma vez que ele falou, beleza, a gente passa para um outro fluxo. Você pode até ter tudo no mesmo fluxo, não tem problema. A questão é você ter muito procedimentalizado o que fazer até conseguir falar com a pessoa e o que você faz depois que você já conseguiu falar, perfeito? Então, aqui, deixa eu mostrar de novo. No caso da IVE, por exemplo, a gente entrou aqui, caiu no D0, aqui tem alguns leads, mas não tem telefone, em regra. Aqui no D1, o nosso sistema manda uma mensagem, um e-mail para a pessoa e a gente liga. Se no D1 essa pessoa não conseguiu responder, no D2 a gente manda uma mensagem e depois a gente liga. No D3, o sistema dispara uma mensagem e um e-mail, além do time comercial ligar.
No D4, ele vai receber uma mensagem. No D5, ele vai ser informado que a gente não vai mais comunicar com ele, porque ele não tem respondido. E essas quantidades de dias, gente, vocês podem ir testando quanto vocês quiserem, tá? É super possível vocês testarem. A gente, inclusive, vai aumentar os nossos aqui. O que é importante é vocês perceberem. Passa uma determinada quantidade de dias. Qual que é a minha chance de conexão efetiva com aquela pessoa? E mensurar. Ah, não, aqui eu ainda consigo conectar com 10% das pessoas. Pô, então passa para uma outra etapa. Nessa próxima etapa, 7%. Não, ainda vale. E nessa próxima etapa, 0, 1%. Não vale a pena o seu comercial ficar trabalhando com aquela pessoa. Já coloca ela no que a gente chama de lost, porque aí o seu marketing vai começar a nutrir essa pessoa com conteúdos que o escritório tem produzido, coisas bacanas que vocês têm feito, com artigos interessantes, e-books, e aí vai entrando um outro fluxo de nutrição para que essa pessoa, ela comece a ter mais elementos para ela considerar, né, naquela fase de decisão do funil, contratar com você. Beleza, uma vez que essa pessoa, então, aqui na Ibju, ela está em contato, essas pessoas ficam aqui. Tá? E por que é importante isso? Porque o vendedor, ele sabe com quem que ele está tentando falar e aqui com quem ele já fala, tá? E é muito importante também você escolherem o máximo possível de informações. Aqui, gente, a gente usa o clicar, mas vocês podem, se quiser, fazer isso no Trello, tá? E aqui, que tipo de informação que a gente colhe? A gente colhe, por exemplo, o nome do lead, o telefone, percebam que é tudo fake aqui, né? O e-mail, a área de atuação dessa pessoa, quantos processos ela tem, quantos processos ativos, tá? E aí a gente vai conversando com essa pessoa dentro de processos, que eu vou explicar para vocês por que é importante. Além de ter um CRM, isso aqui é o tal do CRM, organizar, por exemplo, no Trello as colunas de quem vocês estão tentando falar, com quem vocês já estão em contato, com quem já tem uma reunião agendada, né? Que no caso da Ive, por exemplo, quando ele está em contato, basicamente é quem a gente está em contato, quem a gente tem reunião agendada, se tem proposta enviada, se está guardando assinatura e se fechou contrato assinado e proposta realizada. Ou se não, essa pessoa foi lost. E aí eu também tenho que preencher o motivo pelo qual aquela pessoa não quis contratar a Ive ou não quer contratar o seu escritório, para que, dado que você veja os motivos de lost, vocês consigam melhorar, tá? E aí o que é legal aqui nesse pipeline aqui? É criar automações também. Vocês vão ver que criar automações é bem importante. Aqui no caso da Ive, a gente vinculou o nosso ClickUp com o Zapsign. E aí, quando a pessoa preenche os dados de contratação, que eu também coloquei uns dados fakes, e a gente move aqui para guardando a assinatura, ele já vai lá no Zapsign, automaticamente, no modelo que a gente tem ajustado lá dentro. Ele preenche as informações da contratação e me envia um link. Acabou de me enviar, ó. Acabou de enviar nesse momento, ó, agora há pouco. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele vem aqui no modelo do contrato e já gera. E o que é legal disso aqui? Você pode fazer isso com contrato, com procuração, com contrato próprio de honorários, né, a procuração do cliente precisa assinar algum outro documento informativo que precisa ter os dados do cliente. Percebam aqui, eu vou dar até um resumo da contratação, ó, Marcela Teste, você vê que os números são todos aqueles que eu coloquei ali, só para exemplificar, coloquei aqui as informações do contrato que em tese eu estaria contratando, e isso facilita muito vendas, porque como venda é processo e é volume, se o seu vendedor tiver que fazer uma procuração do zero, tiver que fazer o contrato de honorários, ele está deixando de atender o potencial cliente que caiu, tá? Da mesma forma, se eu mover essa pessoa para pagamento realizado, eu já mando uma notificação para o meu time dentro do Slack. E aqui o time, ele recebe uma notificação de que aquela venda foi realizada, que é o que a gente chama aqui também de passagem de bastão, que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, é muito importante que fique, né? Acho que eu até, deixa eu ver aqui, que nas notificações, ele sairia aqui, porque eu zerei. Ele apareceria aqui na tela que essa nova venda foi realizada, tá? Então, é bem importante... Você apresentou a janela, mas subiu aqui. Subiu? Ah, legal. Subiu. Porque no meu caso aqui, eu estava bloqueado. Então, é bem importante que vocês organizem essas oportunidades em colunas, como no Trello, por exemplo, e vocês criem também procedimentos, né? O que é procedimentos? O seu time de vendas precisa saber, por exemplo... quais são as objeções que uma pessoa pode não fechar um contrato com o escritório? Ah, tô sem dinheiro, tá muito caro, preciso ver com meu marido, preciso ver com a minha esposa. Que tipo de resposta vocês vão dar em cada uma dessas situações? Então, você cria esse procedimento. Se a pessoa tiver tal e tal conduta, como é que a gente age? Isso é muito feito na prática, tá? Vocês começam a olhar para o que os leads, né, os potenciais clientes do escritório demandam,
durante o processo de vendas, né, de contratação do escritório, para que vocês procedimentalizem o que vai ser feito e como que o vendedor vai se conduzir, né, do básico ao mais extremo. Então, por exemplo, por onde ele vai fazer a reunião? É pelo Meet? As reuniões serão gravadas? As ligações serão gravadas? O que ele tem que preencher aqui dentro do CRM? Isso tudo é procedimentar, tá? E o mais importante de tudo, quando vocês forem, pessoa caiu, é o meu perfil de cliente ideal, eu fiz as perguntas de qualificação, eu entendi bacana, eu vou levar, então, essa pessoa para uma reunião de fechamento. O mais importante aqui é a técnica de fechamento, pessoal. Hoje, uma das técnicas mais utilizadas no mundo é a Spin Selling. Essa técnica que eles fizeram, eles entrevistaram mais de 30 mil vendedores no mundo, e começaram a perceber o que eles faziam no processo de venda de qualquer coisa. E eles começaram a mapear quais vendedores tinham o melhor resultado e qual não, tá? E aí eles perceberam que o spin era aplicado, às vezes, de forma inconsciente, né, por essas pessoas. Depois essa técnica virou um framework, recebeu um nome, que é Spin Selling. E a base do spin é utilizada para quase tudo. Tem umas outras nomenclaturas que são utilizadas no mercado, GPCT, GPCT-BANT, spin, mas de um modo geral o spin está por base de tudo. E o que é isso daqui? Por que isso aqui é importante? Porque o advogado, ele acha que ele vai vender citando o artigo 87 do Código Civil, a jurisprudência tal do STJ, seu cliente, seu potencial cliente não entende bulhufas disso, ele não está entendendo nada do que você está falando, você não está se conectando com ele. Tá? E o que é importante ter técnica? Porque 90% de toda venda, de qualquer coisa, de qualquer contratação de serviço, de produto, é emocional. O escritório, se a pessoa está te procurando, é um direito da área da saúde, para que você ajuize uma ação, para que você consiga um aparelhinho de diabetes para o filho dela, né? A cliente está te procurando, aquela mãe do direito de saúde, esse perfil de cliente dela é mulheres que têm filhos com diabetes, que não têm condição de comprar um aparelho, e você consegue isso gratuito na justiça, por exemplo. Você não vai falar para essa mãe o artigo tal, a jurisprudência tal, você vai falar para ela como você efetivamente consegue ajudá-la. Né? Você vai vender para essa pessoa, não é o serviço do escritório, é paz, é saúde para o filho dessa mãe. É isso que faz com que ela feche o contrato com você e não com outro escritório. Porque você não está vendendo o artigo 37 do Código Civil e qual que é a chance de vencer depende, né, de cada juiz. Você está propondo para ela resolver uma dor de que essa mãe está em tranquilidade, que o filho dela não vai ter outras complicações de saúde, porque ele tem um controle efetivo da diabetes dele. Essa mãe ter paz que o filho dela está recebendo o tratamento que ele merece, que o filho dela é a pessoa mais importante da vida dela. E não tem dinheiro no mundo que pague essa mãe ter paz e esse filho ter uma saúde, né, controlada e bem assegurada. É isso daqui que faz com que o contrato seja fechado com você e não com tantos outros escritórios que estão fazendo, né, divulgando o seu trabalho no digital da mesma forma. E aí, para isso, você precisa adotar o Spin Selling. Né? Então, primeiro, você faz perguntas de situação. Então, você pergunta para essa mãe, por exemplo, qual é o contexto atual em que ela vive, né? Qual a idade do filho dela, qual que é o problema de saúde que ele tem, qual que é a renda dela, por que ela não dá conta hoje de adquirir, qual que são os empecilhos, né? E ela começa a perguntar para ela depois os problemas. Não, mãe, beleza, eu entendi seu contexto, entendi seu cenário, mas qual que é o problema que isso tem causado na sua vida? Ah, eu tenho tido tal problema, por quê? Meu filho nem sempre consegue ter à disposição um aparelho para medir, então ele já bati com ele no hospital várias vezes, e aí eu fico na fila com ele na UPA, ele perde aula, eu tenho que pegar atestado no trabalho, eu estou me prejudicando no local de trabalho, então ela começa a trazer os problemas. E a implicação é mostrar para essa mãe, por exemplo, as consequências dela não resolver o problema. Perfeito, mãe, mas me conta aqui, o que vai acontecer na sua vida se esse problema continuar existindo? Ah, provável que eu seja demitida, aí que eu tô mais apertada ainda, que se eu tô sem dinheiro para comprar o aparelhinho dele empregado, imagina demitida. Né? Então, eu não consigo nem pagar um advogado, por exemplo. Então, eu tenho medo do meu filho ter alguma complicação de saúde gravíssima. A gente sabe que diabetes, às vezes, a pessoa pode perder até um membro, alguma coisa assim. Está impactando no desempenho do meu filho na escola, porque ele está com dificuldade de concentração, de fazer atividade física, né? Ele está passando mal toda vez que acontece tal situação. Meu filho, às vezes, fica com vontade de gerir determinado alimento, mas eu preciso ter um controle da glicemia dele, eu não consigo saber. E aí você fala da necessidade, então, olha, dado que você me trouxe isso, se você não quer ver mais que você é consequência, você procura, então, um escritório sério, que seja capaz de entrar com uma ação assim,
e não te dá garantia de resultado, mas que a gente vai ter um procedimento assim, 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 assado, que quando você fechar um contrato, o escritório funciona assim, a gente tem um assistente virtual que te atende assim, assim, assado, a gente vai até o final se precisar, é isso que você procura? Aí agora você fala do seu escritório. Então aqui, ó, é 90% da venda. Vocês veem que você nem falou do seu escritório, da tese tal, da jurisprudência tal. Você vai falar isso só nos 10%. Então, nos 10% você vai falar assim, beleza, mas agora, né, eu preciso, por questão até ética do meu trabalho, a gente entrar em minúcias, ó, toda causa tem risco, né, essa causa hoje nos tribunais tem tal e tal nível de assertividade, geralmente a gente atua assim, 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 assado. Aí sim você vai alinhar expectativas quanto ao serviço. Mas se você ficar falando só do seu serviço, a pessoa não vai querer fechar com você na hora. Ela vai pensar, ela vai levar para o marido, ela vai voltar, né? Mas você falar com ela, né? E mostrar para ela que a saúde do filho dela depende daquilo ali, a venda vai ser feita, né? Então, isso é só um exemplo. Né, porque o que importa genuinamente numa venda é você ajudar a pessoa. Se você genuinamente consegue entender qual situação essa pessoa vive, qual problema ela tem e quais são as consequências que ela não quer lidar com aquilo mais, e você ser capaz de resolver, a chance daquela pessoa fechar o contrato com você é muito grande. Agora, se você ficar falando só do artigo tal da jurisprudência, ela vai sair de lá se questionando talvez até mais, não, será que você quer complicar demais? Será que eu vou dar conta? Será que esse trem da justiça pode dar certo? Porque aí se não der, ainda, talvez vou comprometer minha renda, né? Então, esse é um lado bem importante, tá? E mensurar os seus resultados. Por quê? Como venda é processo, vocês vão começar a ter métricas. Então, beleza, eu impulsionei uma campanha aqui de um artigo que eu fiz, de um e-book informativo. Quantas pessoas clicaram, né? Qual que é o custo por lead daquela campanha? Eu investi aqui R$1.000, caíram 1.000 leads, então meu custo por lead foi R$1. E aí você vai começar a ver o retorno sobre o investimento. Beleza, considerando que quando eu fecho um contrato, por exemplo, vamos imaginar, de registro de marca aqui, eu cobro R$5.000 por contrato e esse lead está me custando R$1, eu estou lucrando R$4.999 por cada lead, por cada contrato que eu fechar, né? Então, você começa a perceber qual que é o custo do lead e qual que é o retorno que ele dá para o escritório, dado que é o ticket médio dos seus contratos, tá? E aí você começa a analisar também qual que é a taxa de conexão e a taxa de conversão, porque a partir disso aqui é a hora que você consegue direitinho saber, para fechar 5 contratos no meu escritório, quantos leads precisam cair no meu funil. Então, por exemplo, se caíram 1.000 leads e a sua taxa de conexão, ou seja, você consegue entrar em contato, você passou pelo fluxo de cadência, D1, D2, D3, D4, D5, a pessoa não respondeu. Mas aí você, não, peraí, 10, né, a cada 1.000, 10% me responde. Então, 100 eu vou entrar em contato, beleza. Desses 100 que eu consegui entrar em contato, aí eu consigo fechar 10%. Então, eu tô falando de 10. Então, o que você começa a calcular? A cada 1.000 leads, eu fecho 10 contratos com um ticket médio de R$5.000. Se eu quiser fechar 20 contratos, em regra, eu preciso aumentar meu custo para tanto e a expectativa de retorno para o escritório é tanto. Então, você começa a ter resultado. Por isso que vendas tem que ser processo bem definido. Que aí sim, você vai começar a falar, na hora que minha estratégia do digital começou a performar e eu comecei a atrair lead, eu vou começar a saber quanto que eu preciso para ganhar R$10.000 por mês de salário, para ganhar R$20.000 por mês, para ganhar R$50.000 por mês, para eu ganhar R$100.000 por mês, para o escritório falar que faturar R$1 milhão por mês, eu tirar um salário de 100 mil, né? Como é que eu preciso fazer essa conta? Qual que é a expansão do meu time? Vou começar com o cara do marketing, do comercial, mas eu percebi que cada pessoa do comercial consegue atender X leads por semana. Então, cada vez mais que eu aumente o meu impulsionamento, eu preciso aumentar minha equipe. Isso vai trazendo previsibilidade, perfeito? E aí, o mais legal também aqui é que, foi até uma perguntinha que a gente fez no Instagram, né, Bi, que você vai assumir essa parte aqui. Perfeito, vocês conseguiram criar ali um procedimento zero, mapear o perfil de cliente ideal, fizeram um CRM que seja no Trello, automatizar o máximo possível de etapas, vocês começaram a criar um procedimento, a metrificar no Excel mesmo, quantos leads chegaram hoje, quanto que o time conectou, quanto por cento se representa, quanto que eu vendi, contratos eu fechei, qual é o ticket médio. Depois que vocês fizerem isso, maravilhoso. Só que se vocês não tiverem um processo de passagem de bastão para uma outra equipe do escritório, daqui a pouco, o cara que era para estar fechando o contrato com o seu escritório, ele está fazendo coisas que ele não deveria fazer, ele está deixando de trazer mais receita para o escritório. Então, é um ponto que a gente trouxe. Se você fechar 50 novos clientes hoje, você dá conta de atender? Ou você fica louco, você não sabe se atende cliente que está chegando, lead que está caindo,
cliente que acabou de fechar contrato, cliente que já está com o contrato fechado, cliente que tem recurso para fazer, o escritório vira o caos. E aí você começa a perder qualidade e nem indicado você vai ser, né? Porque o fundo do funil, que a indicação, ela atua de forma muito forte, né? Se você atende bem esse cliente, resolve a dor dele, tem um tratamento de qualidade, foca na experiência que você entrega, essa pessoa vai te indicar também, né? Que é um lead custo zero, que é sensacional. Mas se o cara entrou e ele fica frustrado, ele vai falar mal de você para todo mundo e você não vai conseguir girar essa estratégia de forma mais eficiente. Por isso que ter uma passagem de bastão, ela começa a ser muito necessária. E aí a Bia vai explicar para vocês um pouquinho melhor como é que funciona. Exato, Cela. A passagem de bastão, para quem não conhece esse termo, né? Sabe quando a gente tem aquela corrida em que tem uma pessoa correndo literalmente com o bastão e vai entregar para outra? Eu gosto de trazer essa metáfora, porque se a pessoa que está correndo e vai entregar o bastão, se ela não diminuir, por exemplo, a velocidade em certo ponto, né? Sem perder, sem prejudicar a performance, mas se ela não diminuir a certa velocidade, não posicionar a mão direita, a ponto de que a outra pessoa que está na frente que vai pegar, que vai ter começado já a correr, também vai ter posicionado a mão para pegar, se ambos não fazerem a sua parte, o que acontece? Bastão cai. A gente tem uma experiência que ela se frustra, ela tem uma interrupção ali. E quando a gente fala de pessoas, tanto pessoas que são os nossos clientes, quanto pessoas que são... o Vinícius está mandando aqui, e Viju irá implementar sistema comercial para os escritórios. Vinícius, talvez esse seja um spoiler de 2025, mas guarda esse spoiler aí, tá? Aí retomando, pensem comigo, tem essa interrupção. E a gente tem que o quê? Preparar essas duas pessoas para essa corrida. Da mesma forma, a gente tem que fazer com as pessoas que estão envolvidas nessa relação, que são o quê? As pessoas do nosso time, que tem que ter entre eles também, né, uma passagem das informações daquele cliente, para que o cliente ele não tenha a experiência dele cortada, né, ele tem uma experiência fluida conosco. Então, pensa para o cliente que acabou de fechar um contrato, ele tem que repetir todas as informações que ele já passou para um time, para o outro time, aí ou para uma outra pessoa, né, do negócio. Aí, por algum acaso, aquela pessoa não está mais naquele time, ou porque ela saiu da empresa, ou porque ela mudou de time, ou porque ela está doente mesmo, acontece, são pessoas. Aí pensa para o cliente ter que repetir tudo de novo, do caso dela, para explicar qualquer coisa, ou para começar, para distribuir inicial, é muito frustrante para o cliente. Então, quando a gente tem essa cultura de passagem de bastão e estrutura, que é um procedimento básico para, por exemplo, eu passar uma pessoa que deixou de ser um lead e se tornou um cliente do escritório? O que é o mínimo que eu preciso passar para quem vai cuidar dele dali para frente, né? Que não vai ser a pessoa do comercial. Eu preciso passar os dados do contrato básicos de valores, tempo, tipo de demanda, o nome completo, idade, algumas características que ele já me trouxe, às vezes até algum aspecto específico daquele cliente ali que é super bacana que ele me trouxe, de uma expectativa de no futuro, por exemplo, contratar um outro tipo de serviço do escritório, que neste momento não é necessidade, ainda mais vai ser, que são dados super bacanas de vocês terem a organização deles, para que no futuro quem está tratando com ele consiga pegar essa informação e às vezes direcionar para o comercial quando chegar aquele momento, para aquilo virar um novo contrato para o escritório, sabe? Entre N oportunidades que se pode ter. Daí aqui começa a tríade. Ela falou muito de processo, falou um pouco de pessoas, quero trazer um pouco para vocês de tecnologia, que é o que a gente precisa basilar para qualquer gestão. Quer contribuir aqui também, Célula? Só explicando que essa passagem de bastão, gente, no caso da IF, por exemplo, a gente utiliza o Slack para comunicação. Então, a gente tem um canal lá que é comercial. Toda venda que é feita, notifica o time lá com as características principais do contrato, então os gerentes de conta já são notificados daqueles clientes. Mas pode ser de forma muito simples. Por exemplo, se vocês adotarem o Trello, vocês podem mover para uma coluna, por exemplo, o time de pós-contrato, com as informações do contrato, com as pessoas, e designar para uma pessoa, né, para o titular do escritório, aquela pessoa já sabe que ela é responsável. Isso é uma passagem de bastão. Pode ser um arquivo do Canva, que você descreve, envia o PDF para a pessoa e fala, esse é o cliente do escritório, essas as demandas dele, ele tem essa peculiaridade, é importante a gente trazer um over delivery nisso daqui. Coloca as informações, pode ser digitado mesmo. Isso é passagem de bastão. Claro que, às vezes, no começo, gente, é difícil mesmo. Às vezes, a pessoa do seu marketing não tem jeito de você contratar uma outra pessoa para fazer isso. Mas só de você já ter isso em mente, quando o escritório for crescendo e o comercial expandindo, você conseguir tirar a pessoa do comercial, ela realmente focar só em vendas, você vai perceber que as suas taxas de conexão, principalmente se você medir agora desde o começo, quando você não tinha passagem de bastão, e quando você tinha, né, quando você passou a adquirir, o quanto que isso impactou nas vendas, você vai ver que é extremamente significativo, tá?
Tá? E aí eu vou até trazer um exemplo prático, mais simples, Marcelo, que você falou sobre isso, né, de aplicabilidade simples, que seja numa planilha, que seja num documento de campo, um documento de Word. Vou trazer um case de um escritório que eu atendi ano passado, de consultoria, que eles fazem toda a gestão do escritório em grupos do WhatsApp. E olha como as coisas são particulares, é o que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para o outro, porque, por exemplo, para a nossa estrutura talvez não funcione tal, tudo em grupos de WhatsApp, mas para eles funcionam super bem. E aí, por exemplo, o que é a passagem de bastão deles? Quando um cliente fecha, e ali, quando eles estão tratando sobre aquele cliente, às vezes eles trocam experiências ou buscam conselhos uma com a outra, são duas sócias, né? Ali no grupo do WhatsApp, para conseguir seguir bem a negociação. Uma vez que ele fecha, elas têm as informações básicas que elas copiam, preenchem ali aquelas informações básicas e enviam no grupo de quem vai fazer o pós-venda ali, onde vai passar as informações básicas do escritório, explicar alguns procedimentos básicos, escolher os primeiros documentos para fazer a inicial e tudo mais, e elas fazem isso no grupo do WhatsApp, passagem de bastão. Então, assim, é questão de entender que cada cenário de escritório, né, que nunca vai ser, não vai ter uma receita de bolo para a gente seguir, né, mas a gente precisa entender esses ingredientes para a gente construir uma boa gestão. E aí, voltando, né, a gente tem essa gestão que passa por processos, pessoas e tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, gente, por exemplo, que seja utilizar um WhatsApp, a gente também está falando de uso de uma tecnologia. A gente não pode também diminuir e achar que só porque você não tem, às vezes, todo um processo automatizado no seu escritório, você não está fazendo esse uso, né? Cada um tem um contexto, um cenário, a gente vai usando aos poucos. E aí, algumas sugestões de algumas coisas que a gente começou a fazer aqui na Enviju, que otimiza muito o tempo, tá? Vocês viram aqui que eu estou usando, inclusive, uma ferramenta de transcrição de mensagens, isso é super bacana para você utilizar, principalmente se for reuniões com o cliente, que às vezes você vê que você tem esse perfil, né, de se perder, de ficar, às vezes, anotando e deixar de passar algum ponto, ou não conseguir prestar 100% de atenção ali no que o cliente está falando, porque você está parando para anotar. É uma ferramenta bacana, por exemplo, para utilizar. E tem uma versão gratuita também, que vocês podem utilizar para conseguir concentrar 100% no cliente, deixar ela transcrevendo, depois gerar alguns resumos com isso, às vezes até ata, dependendo do perfil de cliente, né? Ele pede essa formalidade. Alguns outros pontos também, então, usar o próprio Google Agenda para vocês fazerem os agendamentos de reunião. O próprio Google Agenda dá para vocês criarem até aquele calendar, eu acho que é assim que fala. Você pode, por exemplo, ter no fluxo de atendimento do seu cliente, mesmo que manual, ao invés de você ter que perguntar para ele qual horário que ele pode, e você falar qual horário você pode, que dia que pode, tudo mais, um pequeno ponto que você consegue otimizar aí, por exemplo, é montando esse tipo de agenda lá no Google Agenda, você pega o link e encaminha para ele poder ele mesmo agendar a reunião, vai chegar na sua agenda aquilo, ele vai ver os horários que estão disponíveis, você otimiza tempo. E depois podem colocar algumas pequenas automações, por exemplo, de disparo de lembrete no e-mail, mas o Google mesmo tem esse tipo de coisa. E aí que na IVE a gente usa o próprio ClickUp para algumas estruturas assim. A criação de propostas comerciais, que a Marcela trouxe aqui também, que a gente usa o ClickUp, tem outras formas de se fazer isso também, e é um ponto que vocês conseguem otimizar para que aquele vendedor gaste mais tempo vendendo do que fazendo outras atividades que às vezes é normal um vendedor fazer, né? Ou então, por exemplo, envio de contatos e procurações também são algumas coisas que dá para otimizar com um sistema simples, por exemplo, como o ClickUp, as CRMs mais complexas, dá para vocês fazerem isso também. Ou às vezes otimizar, né? Dependendo do grupo de interessados, montar, por exemplo, grupos do WhatsApp com eles, em que você pode enviar, dependendo do cenário. Às vezes não é legal abrir para todos poderem ficar mandando coisas, mas você pode colocar, tem um escritório que a gente atende aqui na IVE, que ele já me contou que dá super certo isso, eles atendem um sindicato. Então, como eles têm que fazer comunicações em massa, é a forma deles otimizarem, utilizando uma ferramenta, sem ser uma automação em si. Mas eles estão otimizando o processo deles, né? Então, eles mandam sempre as comunicações lá, respostas rápidas e automáticas. Sabe uma coisa simples que eu vejo que muitos escritórios não fazem, que é super bacana? Colocar aquela resposta automática que o próprio WhatsApp tem do horário de atendimento para ser disparado quando alguém procura ali fora do horário de atendimento, explicando, né, que aquele é o horário de atendimento, que assim que for possível vai ser respondido dentro daquele horário, às vezes já colocar ali até um aviso também de alinhamento de expectativas, de que, por exemplo, o prazo normal do escritório é responder em 2, 3 dias úteis, e aqui vai até um pulo do gato, coloca em dias úteis e não em horas, ou então em dias, porque às vezes podem ser dias corridos, ou então enfim, pode ser feriado na sua cidade, deles não. E aí, se você coloca dias úteis, você fica mais resguardado de ter um prazo maior ali para responder o cliente. Por quê?
até trazendo um ponto que a gente já trabalhou em outras aulas também aqui da IVE. O cliente, ele vai esperar uma resposta, vai esperar um retorno ali, mas se ele não tem noção nenhuma, né, de quando será, ele fica muito mais ansioso. E aí, você já alinha expectativa de um prazo médio e ele vai ficar muito menos ansioso em esperar aquele retorno, ao invés de, às vezes, ficar 10 minutos, 15 minutos sem resposta, já pensar que o advogado não o responde, mas, na verdade, ele não sabe quanto que é o tempo médio que o escritório tem para o procedimento responder. E, por último, o envio de lembretes de notificações. O próprio Google tem algumas configurações assim também, mas vocês podem usar algumas ferramentas. No nosso caso, por exemplo, o próprio ClickUp, a gente tem algumas automações que ao arrastar um cliente de um campo para o outro, de uma coluna para outra, a gente dispara a mensagem no WhatsApp para eles. Isso é super bacana porque a gente, mesmo que seja manual, tá, pessoal? Fazer esses lembretes antes de reuniões, antes de encontros presenciais com o cliente, principalmente, ajuda demais a diminuir a quantidade de, que a gente fala no show, né? Que é de não comparecimento ali. Então, a gente aumenta a produtividade do time comercial, até mesmo quando a gente cuida desses pontos de lembrar mais o cliente, para a gente ter uma taxa de comparecimento nas reuniões maior e, consequentemente, uma taxa de conversão maior também. E isso aqui a gente fecha uma tríade que eu quero que vocês pensem o que vocês já conseguem otimizar aí no escritório de vocês, levando em consideração um conceito que a gente leva muito a sério aqui na IVE, inclusive, está enraizado na nossa cultura, que é o de ponto de alavancagem, né? Eu já citei esse livro aqui algumas outras vezes, que inclusive a Marcela que me indicou, é do Andrew Grove, que ele fala sobre o conceito de ponto de alavancagem, que muitas vezes a gente olha essa quantidade de coisa que tem aqui bacana para implementar e começa a pensar, tá, mas por onde eu vou começar? Reflitam aí o que hoje vocês tomam mais tempo. Começa por aquilo, bem princípio de Pareto mesmo. O que eu consigo investir um pouco de tempo aqui, sem querer resolver 100% dos problemas de vocês? Eu vou pegar um aqui que está me tomando mais tempo e vou melhorar ele, por quê? Isso vai ser um ponto de alavancagem, estou melhorando, eu estruturando, eu fazendo meu time gastar menos tempo, repassando informação ou fazendo algum procedimento manual, eu faço meu time inteiro economizar tempo no longo prazo e, consequentemente, gerar mais receita, porque eles vão focar em atividades mais estratégicas e que trazem mais resultado, menos operacionais para o escritório de vocês, tá bom? Stella, você quer aproveitar esse ponto? Quero, gente. Aí eu quero aproveitar para dar um presente para vocês que ficaram aqui. O nosso marketing fez a parte que eu falei para vocês de procedimentalizar o comercial, criar o procedimento mesmo. O que acontece quando a pessoa faz tal pergunta, me traz tal objeção, como que o comercial estrutura isso, quais são os meus diferenciais competitivos, como que eu apresento isso. Então, a Thaís fez todo um playbook para vocês. Basta que vocês preencham com as informações do escritório. O que vocês fazem, né? O que vocês terão que fazer? Vão lá no nosso direct no Instagram, que a Thaís já olha lá, ela manda o link para vocês acessarem essa documentação. E ela pode mandar depois para vocês também o link da gravação dessa aula. Então, vocês vão ter acesso ao playbook todo, o passo a passo do que vocês têm que colocar ali para vocês começarem a estruturar do zero comercial. E a gravação daqui, porque vocês podem, agora eu quero tirar uma dúvida só do que vocês falaram sobre mapa da empatia. Aí vocês vão lá, clicam naquele, assiste só aquele trechinho, coloque em prática, faz o mapa da empatia de vocês. Agora eu vou mapear quais são os, pensando no público-alvo, meu público, um perfil de cliente ideal, qual seria o meu? Vai lá no vídeo, faz só aquele pedacinho, estruturou, coloca no playbook. Então vai ser bem legal para apoiar vocês, porque eu acho que o mais legal de quando a gente tem conteúdo, gente, a gente consegue colocar na prática, né? Ninguém aguenta mais ver tanto curso, tanta live, a gente não conseguir aplicar. E depois eu quero saber de vocês falarem dos gerentes de contas, se vocês conseguiram colocar algo daqui em prática, se a gente conseguiu apoiar vocês, porque o nosso objetivo aqui é crescer juntos, viu? Obrigada. Falando em queremos saber, Marcela, para quem ainda não é o nosso cliente, eu vou deixar um link aqui de uma pesquisa de satisfação, que a gente quer saber o que vocês acharam aqui desse workshop também, o quão útil foi para vocês, e deixar esse convite, inclusive, para vocês estarem conosco sempre que tiverem essas oportunidades de sentirem um pouco mais de como que funciona na prática as coisas que a gente faz, o que a gente puder contribuir, e também os conectar com outros profissionais do mercado, isso é muito legal. Tá, pessoal? E quem ainda não é cliente, inclusive, espero vocês já na comunidade e Visure aqui, tá bom? E quem é cliente que está aqui, gente, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, tá? Prestigiando a aula e espero que tenha contribuído com vocês. Qualquer coisa, já sabem, né? Nos acionem que a gente vai trocando experiências e somando aí uns aos outros. Um abraço, pessoal. Quer falar? Pode falar, Leonardo. Tá, acho que seu microfone está fechado.
Se alguém quiser falar também, viu, gente, pode levantar a mão, que aqui a gente está no grupo menorzinho, super tranquilo de vocês falarem quando quiserem. Só agradecer, muito bom o conteúdo, muito legal mesmo, parabéns. Que bom, Léo, fico feliz que você tenha gostado. Vi um comentário do Fred aqui também no chat, do GD Advocacia. O que vocês precisarem, conta com a gente aqui. Ah, legal, o Fred está utilizando os Minus Automates. Gente, aqui não tem problema não, a gente gosta de indicar mesmo e de apoiar, né? Os Minus Automates e apoiar o EVJur, sabe, nessa criação do ClickUp que eu mostrei para vocês, da automação de contratos, o Edu, que é um dos fundadores, fez parte aqui da IVE durante um tempo, então ele revolucionou a gente sobre vários aspectos. Hoje ele tem uma empresa, se quiserem também conhecê-los, mandem lá no direct. Gente, eu queria entender também como que eu posso automatizar algumas coisas, porque vocês veem, gente, o tanto que faz diferença, né? Quando eu arrastei ali, que gerou contrato, vocês podem arrastar e gerar procuração, né? O contrato de honorários do escritório, isso tudo muda a vida do comercial quando ele tem volume. Ah, por enquanto eu tenho 3 leads por dia, tudo bem, não vai prejudicar, mas quando você tiver 30, 50, você vai perder venda por isso, e venda é dinheiro, né, gente? Então, chamem a gente lá no direct, o que vocês precisarem e tiverem dúvidas. Se quiserem material, se quiserem contato, contem com a gente aqui, porque a gente está aqui mais do que para isso, viu? Boa noite para vocês e um abração. Boa noite, pessoal.